Olá, como vai? Tudo bem? Bom, hoje vamos falar sobre neoliberalismo e globalização. Em tempos de pandemia, vamos falar deste assunto. Bom, o que é neoliberalismo? Bom, seria por definição o conjunto de ideias e reafirmação dos valores liberais que se originaram ali por volta do século XIX, ou seja, esse liberalismo econômico vai surgir então no século XIX e que vai ganhar ali, como eu diria, uma reafirmação, né, desses valores a partir do século XX, ou seja, na primeira metade do século XX, principalmente na década de 80, né, vai ressurgir aí um novo contexto, né, as políticas neoliberais defendem então, sobretudo, a não participação do Estado na economia, né, ou seja, pregando ali a total liberdade de mercado na qual o mesmo se autorregula e que através desse princípio seria então possível alcançar o desenvolvimento social de uma nação. Eles só esqueceram de dizer que quando estas empresas estão indo à falência, quando os bancos estão passando mal das pernas ou caindo pelas tabelas, a quem eles recorrem? Justamente ao Estado. Aqueles que eles dizem, né, não precisar, que o Estado tem que ficar fora. O Estado tem que ter participação para o neoliberalismo apenas para financiar, apenas para ajudar. E jamais fazer qualquer tipo de intervenção em benefício do cidadão que outrora é explorado por este sistema neoliberal. Bom, aí você fica se perguntando, mas como surgiu, né, o termo neoliberalismo? Né? Surgiu no século XIX, no século XVIII, no século XX. Ele surge no século XX, na década de 30, e quem vai criar este termo do neoliberalismo é o alemão Alexander Rostow, né, ou Rostow. Isto na década de 30 é que vai surgir aí com este pensador alemão a ideia do neoliberalismo. Né? Então, os valores defendidos pelo neoliberalismo, para que você tenha uma ideia aí, eles exigiam uma menor, né, interferência, como eu falei anteriormente, do Estado no processo de atuação, deixando que os mesmos, o Estado, aliás, a economia privada, né, produzisse as suas próprias regras. O mercado ia produzir as suas próprias regras, deixava-se o Estado restrito a um conjunto limitado, né, de tarefas, como, por exemplo, a defesa nacional, né, a regulação jurídica da propriedade privada e também a execução de políticas sociais. O Estado serviria apenas para estas questões, segundo o neoliberalismo, né, aquele que só quer tirar proveito do Estado. O neoliberalismo, por outro lado também, né, as prioridades estariam ali voltadas para o maior aumento do setor privado, né, ou seja, o setor privado da economia. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que o Estado faria uso das políticas de abertura de mercado, como, por exemplo, corte de impostos. Né? As empresas, os bancos teriam aí os cortes dos impostos, enquanto que, pasmem você, né, o cidadão continua ainda pagando altos impostos. Então seria o primeiro ali o corte de impostos, a retirada, né, de alguns incentivos a alguns setores da economia. Então seria então aí essa ideia do neoliberalismo que prega estas ideias e a privatização das empresas pertencente ao Estado, ou seja, o Estado não pode ser dono de nenhuma empresa, nem mesmo aquelas de serviços estratégicos, somente aqui no Brasil que pensa assim, porque os países desenvolvidos, todas as empresas estratégicas pertencem ao governo e ele não vai abrir mão. Os Estados Unidos não abrem mão, países europeus não abrem mão, Japão, China, nenhum deles abre. O neoliberalismo prega aos países em desenvolvimento que estes abram mão das suas empresas. Espertos, né? Fique atento. Vamos lá então. Então, ali entre as décadas de 1940 e 60, havia uma cobrança de um Estado regulador, ou seja, regulador e também assistencialista, ou seja, existia essa concepção da construção de um Estado de bem-estar social, que a partir das décadas seguintes, né, vai perdendo espaço para o mundo que se torna cada vez mais competitivo. Ou seja, a ideia
de representatividade, né, de que seria ou do que seria esse estado de bem-estar social, encontra-se, né, como diria, alguns embates pela frente, né? Então aí você tem o que seria esse estado, né? Ou seja, todos em prol de um desenvolvimento com maior participação do Estado, em que seria esta assistência, né, à população que dela precisa, né? Mas a partir dos anos 80, você vai ter aí figuras que fazem parte da economia e da política mundial, como por exemplo, na Inglaterra você vai ter a Margaret Thatcher, nos Estados Unidos você vai ter o ex-ator canastrão Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, e na Alemanha você vai ter o primeiro-ministro Helmut Kohl, né? São os três grandes representantes aí do neoliberalismo, ou seja, vários governantes, como eu falei, né, das principais potências ocidentais, né, que começaram então a implantar em seus países políticas neoliberais, e eles são Margaret Thatcher, o Ronald Reagan e também o Helmut Kohl, que hoje, né, é a Angela Merkel que comanda a Alemanha. E com a queda, né, do governo, já passando um pouco ali para a América Latina, nós vamos encontrar aqui na América Latina, com a queda do governo de Salvador Allende, socialista, né, vai assumir o golpe, né, Pinochet. Isso na década de 60, ele assume o poder no Chile, o ditador, fazendo com que o Chile, antes mesmo das grandes potências europeias e americanas, né, seja o primeiro país, de fato, a implantar política neoliberal, ou políticas neoliberais, né, o que, de certa forma, viria a contribuir para que outros países aqui na América Latina, como, por exemplo, o Brasil, de Fernando Henrique Cardoso, a Argentina e o México, que adotassem também o mesmo sistema mais tarde. Então, você tem as figuras emblemática, e nem um tão emblemático assim, do ditador Pinochet, né? E no Brasil você vai ter então aí o presidente Fernando Henrique Cardoso, que em seu governo promoveu uma série de privatizações das empresas públicas, né? Lembrando, por exemplo, a Embratel, a empresa brasileira de telecomunicações, que foi privatizada, entre tantas outras, a Vale do Rio Doce, por exemplo, né? A siderúrgica de Volta Redonda, que acabaram sendo privatizadas aí no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre tantas outras empresas. Eu falei do neoliberalismo e globalização, mas o que é globalização, né? O que devemos chamar de globalização? Deve-se tudo sobre a questão do aprofundamento dos processos de integração social, como, por exemplo, economia, a política, a cultura, tudo isso impulsionada, ou seja, essa impulsão, né, pela evolução e também pelo barateamento dos meios de transporte e comunicação, principalmente na segunda metade do século XX, né, e posteriormente no século XXI. Só para lembrar, em 89, quando o Collor assume, em 90, quando o Collor assume, que ele abre ali, né, a importação de tecidos da China, isso no governo Collor, ou seja, começa então ali a quebra das indústrias têxteis no Brasil. Então começa aí a ter essa mudança com o processo de globalização e o barateamento dos produtos, tá? Então, surgido na década de 80, o termo globalização tem como uma referência a grande oportunidade de negócios, né, que foram gerados a partir do desenvolvimento de novas tecnologias, né? Se no ano de 1600, 1700, uma carta demorava 2, 3, 4 meses para chegar da Europa ao Brasil ou vice-versa, hoje questões de segundo, você manda mensagens para qualquer canto do mundo, né, através da internet, através de um telefone celular, né? Coisa que não acontecia, sei lá, 100 anos atrás ou até 50 anos atrás, isso era impossível. Então, assim, com o advento da comunicação e também a desregulamentação e a liberalização dos mercados, né, que frutos de políticas neoliberais, você vai ter então aí a globalização aparecendo. Portanto, quando você ouvir falar do termo de globalização, refere-se sobretudo ao meio de como os países, né, e as empresas e as pessoas realizam os seus negócios. Hoje, você aqui do Brasil, você pode fazer compra de um produto, né, chinês ou dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar. Então, até mesmo no Brasil, você de uma ponta a outra, você não precisa vir para São Paulo para comprar um produto aqui, né? Você, via o meio de comunicação,
A internet você faz essa compra, né, e recebe na sua casa com toda a segurança, ou seja, a rapidez, né, com que eles são feitos, gerando então possibilidades da sua expansão, né? Principalmente agora com essa pandemia de 2020 para cá, né, os negócios online cresceram de forma absurda, né? O que antes era limitado ao mercado de atuação local, né, o mercado físico. Isso seria então a interligação do mundo numa nova fase de expansão do capitalismo, ou seja, o meio eletrônico. Essa globalização se refere a essa rapidez com que as coisas são negociadas. E aí você tem as multinacionais que acabam surgindo, né, atuando desde os anos 70, a partir de meados da década de 70, sobretudo na Europa, com o desenvolvimento dos mercados, leia-se bolsas de valores, as empresas, né, por exemplo, dos Estados Unidos, né, também passam a fazer parte do grupo das multinacionais, e durante os anos 80, o fenômeno das multinacionais deixa de ser tipicamente, né, americano e também europeu, pois começam a surgir aí novos centros econômicos e países de industrialização recente, como por exemplo a Ásia, né? Lembram dos tigres asiáticos? Estamos falando deles também, tá? Então, um dos efeitos da globalização do mercado de trabalho foi justamente com o movimento do emprego, ou seja, migrando onde a mão de obra fosse mais barata, né? Como a produção de artigos distribuídos entre vários países, para assim obter-se o quê? A redução de custos e ganhar mais em proveito da competição e no acesso destes mesmos produtos nos diversos mercados consumidores, ou seja, as grandes multinacionais saem dos seus países de origem, migrando para outros para poderem produzir mais e barato, ou seja, com a mão de obra barata. Então você tem grandes exemplos, a Nike, a Apple, né, são exemplos, a Adidas, né, que mantém seus escritórios nos grandes centros desenvolvidos como a Europa e Estados Unidos. No entanto, né, a sua linha de produção estão situadas em países em desenvolvimento, como por exemplo Indonésia, China, Índia, né, Vietnã. E aí você tem a mão de obra muito barata, né, ou seja, essa produção, o sujeito que está em Nova York dirigindo uma empresa que está nos Estados Unidos, ou aliás, que a empresa está na China, está na Ásia, e assim você tem essa produção. Tá? Então a importância da comunicação no processo de globalização, essa rapidez com que uma pessoa pode se comunicar com a outra, não importando a distância, ela é um fenômeno típico da globalização. Tá? E o surgimento da internet, a rede mundial de computadores, permite esse fluxo de trocas de ideias, de informações, né, de história da humanidade. Se antes uma pessoa estava limitada a trabalhar numa imprensa local, agora ela mesma poderia ou pode expandir, né, os seus horizontes e tornar-se parte da imprensa e observar essas tendências no mundo inteiro, né, tendo apenas como fator de limitação a barreira do idioma, que hoje você pode pegar aí um tradutor automático do Google Chrome, ele vai traduzir para você, ou do Firefox, que ele traduz rapidamente para você sem nenhum problema. Tá? Então, aí você tem essa ideia da rapidez. E você tem os blocos econômicos que foram formados, né? Você tem o Mercosul, você tem a União Europeia, né? Você tem ali o Acordo Norte-Americano, né? Canadá, Estados Unidos e México, né? E aí você tem esses grupos que formaram aí durante esse período. Então você tem os benefícios da globalização, que é a revolução dos transportes, nas comunicações, a descoberta de novos medicamentos graças às novas tecnologias, o aumento de produção de alimento, né? A melhora nos procedimentos de tratamento de solo, por exemplo, o desenvolvimento de técnicas, né, na área da construção civil. Tudo isso são os benefícios da globalização. Por outro lado, você tem benefícios e você também tem desvantagens. A maior rapidez, né, com as crises financeiras, elas se espalham, isso é algo de desvantagem. Os países em desenvolvimento estão mais sujeitos, né, aos impactos dessas mesmas crises. Lembra de 2008? Né, e o Lula, no período, falou que o Brasil era apenas uma marolinha, e foi para o Brasil naquele momento, sim. Né, o aumento de desemprego em escala global, né, a exclusão de países que não conseguem se adequar, né, ao processo de globalização. Tudo isso é uma desvantagem. Tudo tem a sua vantagem e também tem a sua
desvantagem. É isso. Eu falei de globalização e de neoliberalismo. Espero que tenha ajudado você neste quesito, tá bom? E se você gostou, deixa o like, inscreva-se no canal. Sei que a aula é longa, mas foi merecida, tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo. E repito, se gostou, inscreva-se no canal, deixa o like e compartilhe.